Vamos explorar essa situação problema aqui, tá? Que envolve dois triângulos que tem uma base comum ali, tá? Dois triângulos retângulos, no caso. E a gente precisa saber essa medida de EF, tá? Eu recomendo que você leia o enunciado da questão, tá? Mas resumindo, a gente tem um poste aqui que mede 4, outro poste ali que mede 6, a gente precisa saber essa medida EF aqui, tá? Para explorar esse tipo de problema, eu recomendo que vocês verifiquem que existe uma semelhança entre os triângulos aqui, ó. Acompanhe comigo no mousezinho ali, ó. A, B, D, com o triângulo A, F, E. Eles são semelhantes, né? Porque eles têm dois ângulos congruentes, ou seja, esse ângulo aqui, ele é comum aos dois triângulos, tanto ao pequeno quanto ao grande, e os dois têm ângulos de 90 graus, então eles são semelhantes, tá? De forma análoga, a gente pode perceber também que o triângulo ABC e o triângulo FBE também são semelhantes, pelo mesmo motivo. Então, a gente explorando essa relação de semelhança entre esses triângulos aí, a gente consegue obter a resposta ali, que é o EF, tá? Bom, caso o problema tenha uma outra natureza, também existe uma outra semelhança que a gente pode perceber aqui, ó, entre esses dois triângulos aqui, ó, o EBD e o EAC. Por quê? Porque os dois aqui têm ângulos opostos pelo vértice. A gente tem esse ângulo aqui, por exemplo, ele é alterno interno com esse aqui, né? Porque a gente tem duas paralelas aqui e um feixe ali entre essas paralelas, tá? Então, também é um outro caso de um outro problema que poderia surgir com essa mesma natureza, tá? Então, vamos resolver esse problema aqui, pelo menos, primeiro sem nenhum teorema, sem nenhuma relação aqui. Depois a gente vai explorar de uma forma um pouquinho mais profunda e a gente vai criar uma relação para eles, tá? Então, vamos explorar primeiro aqui a relação que envolve esse triângulo ACB com o triângulo BEFE, tá? Que eles são semelhantes, né? Então, vamos explorar essa semelhança. Eu vou chamar esse tamanho de N e esse tamanho de M. O N é o AF e o M é FB, tá? Então, vamos lá. Vou chamar esse aqui de H, que é o nosso EF. A gente sabe que o triângulo pequeno, ele é semelhante ao grande. Então, vamos usar essa relação de semelhança aí. A gente vai ter que o H, né, está para o 4, né, são correspondentes. Assim como o M, que é do pequeno, né, está para o do grande. Só que o grande é a soma dos dois, né? É N mais M. N mais M, tá? E agora a gente explora a outra semelhança ali, no caso do ABD, né? Do triângulo ABD com o triângulo AFE. Então, da mesma forma, a gente tem que o H sobre o 6 agora é o N sobre o N mais M. Vamos somar agora essas duas equações, a gente vai obter o quê? H sobre 4 mais H sobre 6 é igual a M sobre N mais M mais N sobre N mais M, tá? O que acontece aqui? Os dois têm o mesmo denominador, então a gente pode colocar uma fração só, N mais M, M mais N. Só que essas duas parcelas aqui são iguais, né? Uma divisão de dois números iguais, que são diferentes de zero, né? Essa parcela dá 1, essa divisão, né? É igual a 1. Pronto, agora a gente vai ficar só com H ali, a gente consegue resolver de forma tranquila, né? Tem que fazer o MC ali de 4 e 6, que dá 12. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes o H. 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes o H. Isso é igual a 1, tá? Então, a gente obtém, está no cantinho aqui, 3 mais 2 dá 5, 5H sobre 12 é igual a 1. E multiplica os dois lados por 12. 12 vezes 1 é 12. Divide os dois lados por 5, vai dar 12 dividido por 5, tá? Efetuando a divisão aqui, 12 dividido por 5, o que a gente já vai obter? 12 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5 é 10, 2,0. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Tá? Então, vai dar o H 2,4. Vamos explorar isso aqui de uma forma um pouquinho mais profunda, tá? Pra gente fazer uma relação ali e poder usar depois em outras situações, tá? Então, de forma análoga ali, praticamente, eu vou chamar esse aqui de N e esse aqui de M, tá?
A gente vai ter a mesma relação de semelhança, né? Porque é o mesmo problema, só que agora eu vou criar uma formulazinha para isso aí. Então, a gente vai ter o quê? H sobre A é igual a M sobre o N mais M, tá? Explorando outro triângulo, a gente vai ter H sobre o B é igual ao N sobre N mais M. De mesma forma, somando as duas parcelas, a gente vai ter H sobre A mais H sobre B é igual. Essa soma aqui é a mesma que a gente viu antes, né? A gente vê que dá 1, tá? E agora aparece H aqui e H aqui. Eu vou dividir os dois lados aqui por H. Então vai ficar 1 sobre A mais 1 sobre B é igual a 1 sobre H. E a gente cria uma relação aqui que a gente pode usar. Repara que a gente pode usar naquele outro problema, né? Então, ó, aqui é 4, aqui é 6, né? Eu vou pegar uma outra cor aqui para a gente explorar isso aqui de uma outra forma, ó. Então vai ficar como, ó? 1 sobre A, que é 1 sobre 4, mais 1 sobre 6, é igual a 1 sobre H. Né? E faz a mesma coisa. Agora faz o MC ali, que dá 12, né? 12 dividido por 4 dá 3, né? Mais 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2, é igual a 1 sobre H, né? A gente vai ter 5 sobre 12 é igual a 1 sobre o H. Né? Inverte os dois lados, vai ficar 12 sobre 5 é igual ao H. Divide o 12 por 5, a gente vai ter 2,4 também, que a gente chega na resposta um pouquinho mais rápido, né? O problema aqui que envolve o mesmo conceito, olha só o puro suco da matemática. Leia aqui o texto, tá? E vocês vão ver o seguinte, que agora tem uma escada, essa escada aqui, ó, aqui mede 4, ele disse, tá? E ele disse que nessa escada aqui mede 3, tá? É uma situação um pouco diferente. Antes eu tinha esse lado aqui, né? Eu tinha esse lado aqui e eu tinha esse lado aqui, tá? Esse aqui eu tinha chamado de A, esse aqui eu tinha chamado de B, tá? Só que olha só, nesse caso aqui ele deu essa base, que é 2,4, né? Ele deu essa base aqui, que é 2,4. Então, se eu aplicar um triângulo de Pitágoras, que é esse triângulo retângulo aqui, com hipotenusa 3, essa base aqui, esse cateto é 2,4, eu posso descobrir o valor do A, tá? Da mesma forma, com 4, 2,4, eu posso descobrir o valor do B. Então, a gente aplica o Pitágoras duas vezes, igual eu fiz aqui, ó, já deixei pronto. Aplica o Pitágoras duas vezes e tu vai descobrir o valor de A e B, tá? Aí, quando a gente descobre o valor de A e B, a gente volta para a situação problema dessa aqui, ó. Tá? Então, basta a gente aplicar a relação que a gente fez ali, tá? Então, daí aplica da forma ali que achar melhor, tá? Pode multiplicar aqui em cima e embaixo aqui por 10, né, para não alterar o valor da fração, ou multiplica ali 1,8 vezes 3,2 e efetua ali a continha, tá? Então, a gente vê ali que o H vale 1,15, tá? Que eu já deixei pronto aqui. Mas viram que eu fiz um processo para poder aplicar na mesma relação que a gente descobriu ali, né? Tá?